Teste Q quadrado não paramétrico. Então, em alguns casos, nós não temos como, dependendo da natureza da variável, como calcular a média, desvio padrão, ou como determinar a proporção. E também não temos como verificar se a população se distribui normalmente. Então, em casos em que nós estamos trabalhando com uma variável categórica, em que ela é nominal ou ordinal, como é que nós podemos verificar se há alguma relação entre duas variáveis? Como neste exemplo aqui que nós temos. Em uma tabela de contingência, então nós vamos voltar a trabalhar com as tabelas de contingência, em que uma variável é a opção que o estudante fez por uma determinada área, ciências sociais, ciências humanas ou ciências exatas, na opção do seu curso na universidade, e o sexo, masculino ou feminino. Sexo masculino e feminino, essa variável sexo, ela é uma variável qualitativa, categórica, nominal. A opção pelo curso, pela área do curso na universidade, também é uma variável categórica, uma variável qualitativa, nominal, ciências sociais, humanas ou exatas. Nós temos apenas o quê? A frequência. Foram observados ao todo, um total de 400 estudantes foram entrevistados e foi anotado quantos estudantes nós temos do sexo masculino que fizeram opção por ciências sociais? 80. Quantos estudantes do sexo feminino fizeram opção por ciências sociais? 65. Então, ao todo, dos 400 estudantes, 145 fizeram opção por um curso na área de ciências sociais. Aqui eu tenho a soma das colunas. E lá, na última, eu tenho a soma das linhas, ou seja, dos 400 estudantes, 205 são do sexo masculino e 195 estudantes são do sexo feminino. Eu quero verificar se existe alguma relação, se as variáveis são independentes ou dependentes. Nesse teste, na nossa hipótese nula, então, eu afirmo que as variáveis são independentes e na hipótese alternativa que as variáveis são dependentes. Nós vamos utilizar a estatística Q quadrado para verificar, fazer esse teste. Temos aqui a curva Q quadrado. Sabemos que precisamos conhecer, além do nível de significância, também os graus de liberdade. Como nós estamos trabalhando com uma tabela, os graus de liberdade são calculados em cima das linhas e colunas. R é o número de linhas da tabela. Nossa tabela tem duas linhas, sexo feminino e masculino. Então, 2 menos 1, vezes o número de colunas. Colunas é a opção pelo curso, ciências sociais, exatas e humanas, 3. 3 colunas. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Total de graus de liberdade aqui é igual a 2. Nos testes não paramétricos, a curva, a área sempre à direita. Então, meu nível de significância está aqui, 0,05. Vou procurar na tabela o valor de Q quadrado por uma área de 0,05 com 2 graus livres. Por que a área aqui é sempre à direita? A estatística de teste que nós utilizamos, Q quadrado, leva em consideração a frequência observada e a frequência esperada. Então, nós vamos calcular a diferença entre a frequência que observamos, ou seja, o número de alunos, por exemplo, do sexo masculino que fez opção por ciências sociais, menos o que nós esperávamos que ocorresse. Como é que eu vou calcular essa frequência esperada? Ela vai depender se as variáveis são independentes ou não. Como eu estou afirmando na hipótese nula que as variáveis são independentes, eu vou calcular essa frequência esperada utilizando o teorema do produto, tá, de eventos independentes. Se o que eu observo e o que eu espero é exatamente igual, essa diferença vai dar 0. Consequentemente, esse resultado final aqui, se todos os valores observados e esperados são iguais ou muito próximos, essa diferença vai dar 0 e eu posso afirmar que que as duas variáveis são independentes. Quando estiver muito próximo de 0, no gráfico, eu posso afirmar que as duas variáveis são independentes. Só vou poder afirmar que as variáveis elas não são independentes à medida que eu me afastar de 0. O quanto eu vou? A partir de que ponto? Então, isso vai depender dos graus de liberdade e do nível de significância do meu teste. Por isso que a curva eu sempre vou estudar apenas para o lado direito. Porque próximo de 0, eu vou cair na área da hipótese nula, que as variáveis são independentes. Uma forma simplificada de fazer esse cálculo aqui, cálculo desta probabilidade, nas tabelas de contingência, é considerando para calcular a frequência esperada,
a soma da linha vezes a soma da coluna dividido pelo total de observação. Então, por exemplo, se eu quero calcular a frequência esperada dos alunos que fizeram opção por ciências sociais e são do sexo masculino, observei 80. O que eu esperava que ocorresse? Para calcular esta frequência esperada, eu vou pegar a soma da linha 205, e vou multiplicar pela soma da coluna. Coluna Ciências Sociais, a soma é 145. E vou dividir pelo total observado. Quem é o total observado? O número total de alunos que foram entrevistados, 400. Nesse caso aqui, eu vou obter o valor 74,31. Trabalhar com apenas duas casas para os cálculos não ficarem exaustivos nesse caso. Essa é o que eu esperava que ocorresse. Se as variáveis são independentes, então esperava-se que aqui nós tivéssemos em torno de 74 alunos que fizeram opção por ciências sociais e são do sexo masculino. Isso é o que eu esperava que ocorresse, partindo de que as variáveis são independentes. E o que eu realmente observei foi 80. O que o teste vai fazer é calcular a diferença entre o observado e o esperado, para cada um dos casos. Então, nesse próximo passo aqui, qual é a frequência esperada? Soma da linha, sexo feminino, 195, vezes 145, divididos por 400, que dá 70,69. Para calcular essa frequência esperada, 205 vezes 140, divididos por 400, 71,75. 195 vezes 140, divididos por 400, 68,25. 205 vezes 115, divididos por 400, 58,94. 195 vezes 115, divididos por 400, 56,06. Agora, nós vamos aplicar, então, a fórmula. Vou pegar cada frequência observada, subtrair da esperada, elevar ao quadrado e depois dividir pela frequência esperada. Aplicando a fórmula, então, para o teste quadrado não paramétrico. Nós vamos pegar cada frequência observada, menos a frequência esperada, calcular essa diferença, leva ao quadrado e depois divide pela frequência esperada. Neste caso aqui, obtivemos 0,4357. Mais, próximo, frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Resultado, 13,9103. Vamos fazendo assim para cada uma delas, até que chega no último valor, 45, frequência observada, menos a frequência esperada, 56,06, ao quadrado, dividido pela frequência esperada, 2,1820. Somando todos os valores, que quadrado final deu 13,1722. Essa é a estatística de teste. Com este valor, nós vamos para a curva para verificar se caímos na área de aceitação ou rejeição da hipótese nula. Nós temos a curva aqui, então, Q quadrado, nível de significância de 5%, relembrando, sempre à direita, no caso de não paramétrico, graus de liberdade igual a 2, olhando na tabela, Q quadrado crítico, quadrado da tabela, 5,9915. O valor do Q quadrado do teste é 13,1722. Caiu na área de rejeição. Então, rejeita-se a hipótese nula. O que significa rejeitar a hipótese nula? Vamos lá para a hipótese nula alternativa. Estamos rejeitando que as variáveis são independentes. Então, rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Ou seja, podemos concluir que a variável opção pela área do curso universitário, existe uma relação, ela é dependente da variável sexo. Então, a opção que o estudante faz pelo curso depende do sexo desse estudante.